fica apaixonado, né? Então, agora já estamos sendo gravados. Daqui a pouquinho a gente inicia. Vamos esperar até perto das 7h30, tá, pessoal? Porque o horário do evento é às 19h30, né? Claro. E aí daqui a pouquinho a gente inicia. E essa semana na Univates eu sei que o pessoal está com bastante atividades no setor de eventos, então eles não vão conseguir nos acompanhar. Daí por isso que alguém já iniciou a gravação, mas não tem problema. Mônica, Diga. dessa 1h30 prevista, mais ou menos quanto tempo a gente reserva para o espaço aberto, as perguntas no final? E como a gente comentou antes, Jéssica, às vezes as pessoas contribuem, às vezes não contribuem, né? Não questionam. Então, enfim, se a gente puder ter uns 20 minutos, né? Não teria problema, assim. E é que depende muito do público, né? Às vezes as pessoas acabam tendo interesses, enfim, né? Então, mas o tempo que vocês levaram, que a gente pudesse ter uns 20 minutos para, né, para finalizar, bem tranquilo. Não precisam correr, enfim. O tempo que for vai estar. Vocês já se programaram, vai estar bem bacana. Tá, perfeito. Obrigada. Imagina. Eu, particularmente, já tenho umas curiosidades aqui que eu já tomei nota. Antes mesmo estava falando para o Nestor. Que eu acho que algumas coisas vão ser sanadas na apresentação de vocês, né? Mas Eu fechei meu microfone aqui porque esse momento da noite no home office é o momento que a minha gata, ela surta, enlouquece. assim. É. É o momento loucura. Então, espero que ela se acalme logo. Mas sabe que, assim, quando a gente organiza essas apresentações e revisa as informações, o desenvolvimento do projeto, é tanta coisa que certamente vão ficar questões, assim, em aberto, informações para a gente passar nesse segundo momento, porque é muito detalhe, é muita coisinha. E quanto mais o tempo passa, mais coisa se acumula, né? Claro, com certeza. Então, acho que nós podemos ir começando, né? Eu sempre gosto de dar uma margenzinha, mas vamos seguir o horário, respeitando as pessoas que chegaram. Então, uma boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à palestra virtual Comunidades que Sustentam a Agricultura Agroecológica. Esta foi uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, né, o PPG-SAS aqui da Univates, e em parceria com a CSA Lajeado. Eu sou a prof. Mônica Jaquete Maciel, eu sou professora do PPG-SAS e eu vou estar acompanhando vocês nessa noite. Tá? Então, inicialmente, teremos a fala
né, o compartilhamento das experiências da Jéssica e do Nestor, e após será aberto um espaço para perguntas e para as contribuições que vocês quiserem fazer, tá? Vocês podem tanto abrir o microfone depois ou escrever as perguntas pelo chat, que eu vou fazer então esse acompanhamento, tá? Então, Jéssica e Nestor, né, uma boa noite especial para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentá-los, tá? Então, a Jéssica Barbieri de Oliveira, ela é engenheira química, formada pela Univates, também estudou Engenharia e Ciências Químicas na Universidade Autônoma de São Luís Potosí, no México. Tem experiência nas áreas alimentícia e ambiental, tendo atuado como colaboradora em laboratório de análises e projetos de pesquisa científica e tecnológica, envolvendo determinações físico-químicas, microbiológicas e eletroquímicas de plantas e de alimentos. Atualmente trabalha com desenvolvimento, gestão e coordenação de projetos socioambientais, assessoria e consultoria agroflorestal, e na CSA, além de coagricultora, é responsável pela gestão do projeto socioambiental. O Nestor, né? Então, o Nestor Bresolin Júnior é engenheiro civil, graduado pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? Então, a PUC-RS, com MBA em gestão de projetos, atuou como projetista de geotecnia, manejo e estudos de solo, tem experiência com pesquisas em hidrogeologia e geologia ambiental, no Departamento de Ciências da Terra, da Universidade da Colômbia Britânica, assim como voluntariado em sistemas agroflorestais e mitigações às alterações climáticas, no Departamento de Ciências Florestais, ambos do Canadá. No Brasil, participou de projetos de pesquisas em hidrologia e análise de suscetibilidade de riscos, junto à Univates, referentes a movimentos de massa e corrida de detritos no Vale do Taquari. Atualmente faz parte do corpo técnico de uma empresa privada de soluções ambientais, é coagricultor e gestor de comunicação na CSA Lajeado, dentre outros projetos socioambientais. Então, Jéssica e Nestor, por favor, fiquem bem à vontade. Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Tá. Então, a gente vai começar a apresentação falando, então, basicamente sobre o histórico, né, do movimento da CSA e os movimentos que levaram à criação do movimento CSA no planeta, né, no decorrer da história. E depois eu passo a palavra para a Jéssica para ela falar sobre o movimento específico da CSA em Lajeado. Então, vou fazer o sinalzinho para a Jéssica mudar o slide para mim. E eu vou começar a apresentação, então, falando uma frase de um filósofo que inspirou o movimento como a gente conhece ele hoje. Foi um dos primeiros filósofos que a gente conhece que tiveram alguma relação mais direta com essa questão da alimentação orgânica e tudo mais. Então, a frase é a seguinte: com mais a pessoa trabalha pelo benefício da comunidade e com mais a comunidade for estruturada para prover as necessidades de cada indivíduo, maior será o bem-estar de toda a comunidade. Então, essa é uma frase do Rudolf Steiner, que é um filósofo austríaco, que criou a teoria da lei social fundamental e foi um dos pilares que influenciaram no século XX, né, o desenvolvimento dessas práticas. Então, vou falar um pouco do contexto socioeconômico que levaram a essas práticas, né? A gente estava vivendo, então, de 1860 até metade do século passado, a segunda Revolução Industrial. Então, a gente sabe que muitos países acabaram tendo problemas de abastecimento, vários países tiveram problemas de contaminação de água, degradação de solo, devido às várias guerras que aconteceram, né? A gente fala muito sobre as grandes guerras, mas existiram guerras locais, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra que também devastou certas partes da Europa, né, que influenciaram também a questão da distribuição de alimentos pela Europa Ocidental. Então, no século XX já, a gente teve a Revolução Digital, que também é chamada de Terceira Revolução Industrial, que foi nesse momento onde houve a implementação do sistema fordiano, né, de produção em massa. Então, várias coisas começaram a ser produzidas em massa, inclusive os alimentos.
Existiu também a ascensão então, do livre mercado, ou seja, as práticas neoliberais começaram a ser implementadas com grande força, o que fizeram com que os alimentos também fossem vítimas desse sistema, né? E a gente acabou migrando de um sistema de alimentos para produtos, que eu vou falar um pouco depois. Acabou se desenvolvendo após a Revolução Industrial, então a ruptura da conexão entre as pessoas e a terra foi talvez um grande marco assim do final do século XIX e do século XX. E vários e vários e vários escândalos de contaminação químico-biológica de alimentos e das águas em vários lugares do mundo, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Então, vou falar mais ou menos sobre alguns dos movimentos que mais influenciaram ou que foram influenciados pelo filósofo que eu comentei antes, na Alemanha. O primeiro deles foi o sistema soviético, né, que começou a ser desenvolvido com a Revolução Comunista na Rússia, na União Soviética, onde, com a industrialização do país, começou a haver a necessidade de desenvolver agricultura e produção de alimentos para os trabalhadores e os próprios operários nas empresas. Então começou a haver esse tipo de prática para que as comunidades industriais começassem a produzir seu próprio alimento em comunidades menores, né, fechadas, e não a nível federal, assim, a nível de toda a nação. Influenciou bastante o sistema cubano, que inclusive até hoje ele é implementado, né? Até hoje em Cuba, por exemplo, todas as escolas, todos os órgãos públicos, as empresas, as instituições que são desenvolvidas no país, são instaladas no país, elas necessitam obrigatoriamente de desenvolver suas próprias produções de alimentos para os trabalhadores ou pessoas vinculadas àquelas instituições, as escolas, enfim. Então, por exemplo, as creches, escolas e até as universidades, elas tentam ser autônomas na questão alimentícia, né? Que transforma também essa questão de ter o alimento disponível localmente e de uma forma de subsistência mesmo, né? As pessoas plantam e utilizam no próprio ambiente. Logo depois, então, no Japão, existiu o Teikei, que é considerado, digamos assim, o principal ou o primeiro movimento mais semelhante ao que a gente conhece hoje como CSA. Existe também o AMAP, que é um movimento francês, que depois foi extrapolado para outros lugares. O Recíproco, ele é um movimento que foi implementado em Portugal. E tem o ASC, que é um movimento que começou no Canadá, mas ele também foi extrapolado, foi levado até a Bélgica e outros países de língua francesa. Também é interessante falar sobre isso, que a grande parte dos países de língua francesa, e depois eu vou mostrar um mapa, eles são talvez os países que mais utilizaram o sistema CSA hoje. Então, voltando ao filósofo que eu tinha comentado antes, que é o Rudolf Steiner, ele instaurou então o movimento desculpa, eu escrevi errado. Movimento antroposófico, que é um movimento que deu origem aos grandes conceitos, que nem eu tinha falado antes, do início do século XX para questões agrícolas no decorrer do século, né? Era num contexto da Grande Guerra, pela data, 1917, era exatamente no meio da Primeira Guerra, e ele tentou trazer esses valores sociais mais democráticos, igualitários, né? Trazer a economia associativa, que são, como eu vou comentar depois, os grandes pilares da CSA. Então, no Japão, eu trouxe aqui o Teikei, considerado então como, digamos, o precursor da CSA, trouxe até o kanji deles. Então, em 1971, foi desenvolvido pelo Teru Ichiraku, que era um filósofo e um líder de cooperativas agrícolas no Japão, muito famoso naquela época, pelo menos entre os pequenos produtores. Ao decorrer dos anos, né, que ele tentou espalhar esse movimento, foram aderidos então pelas donas de casa, principalmente nos primeiros 3 anos do movimento, e foi uma forma de resposta aos impactos negativos da agricultura mecanizada promovida pelo governo na época, né? O Japão tinha recém saído da Segunda Guerra Mundial de uma forma muito... O país foi destruído de várias formas, né? Principalmente economicamente, e durante a Segunda Guerra foram desenvolvidas muitas armas químicas, a indústria química foi muito utilizada na época para desenvolver principalmente armas, né? Então, com o fim da Segunda Guerra,
esses compostos químicos, esses insumos, eles acabaram não tendo necessidade mais de ser utilizados, porque o Japão sofreu várias sanções de proliferação de armas, né? O Japão até hoje não produz armas por conta disso. Então, esses produtos químicos começaram a ser utilizados de outra forma. Então, o governo quis desenvolver a agricultura e acabou utilizando esses compostos como uma medida pública, assim, né? Desenvolvimento da agricultura. Então, foi uma resposta a esses impactos negativos que foi instituído esses movimentos pequenos no Japão. E a partir de conversas, né, e rodas de conversa, e debates e palestras nesse meio, nesse contexto que eles estavam vivendo, acontecia muito esse debate entre o que era alimento e produto, que eu havia comentado antes, que no inglês se chama de whole food, que seria a comida inteira, né, a comida de verdade, que era o debate do que era alimento e o que era produto. Pode passar. E eu esqueci de comentar antes, né? O Teikei, então, ele é a palavra japonesa que representa a cooperação. E foi nesses 4 anos após o marco, digamos assim, que foi um processo de conscientização, né? Então, foi formalizado acordos com famílias locais que faziam parte desses movimentos, principalmente relacionados à produção de arroz, de trigo e alguns outros vegetais mais comuns de serem cultivados no Japão. E houve o desenvolvimento de trocas, né? Trocas de várias formas. Forma de contribuição na forma de dinheiro e também contribuição na forma de trabalho. Então, a comunidade começou também a trabalhar nessas cooperativas que esse filósofo começou a incorporar no Japão. E aqui a gente tem uma foto muito interessante, que talvez seja a primeira foto, eu acho, de um sistema de distribuição de alimentos em forma de caixas, né? Que eles chamavam, que é muito semelhante ao que a gente hoje entrega como cestas na CSA Lajado, né? Então, essa aqui é uma imagem dessa Ozumi Shares, que é uma empresa da época, na verdade não é uma empresa, né? Era uma cooperativa da época que fazia essa distribuição. Então, essas são pessoas que trabalhavam tanto no plantio quanto na colheita e na distribuição. Fora o movimento do Japão, aconteceram vários outros movimentos ao mesmo tempo que não tinham relação nenhuma entre eles, o que é interessante, né? Vários locais do planeta começaram a desenvolver essas práticas como se fosse algo natural, que depois a gente percebe que é natural, né? Essa interação do homem com a terra de uma forma de comunidade mesmo. Então, na Suíça, em 1978, foi instaurado o Le Jardin des Coquins, que é uma referência a um país fictício que fazia parte de uma lenda mística na Idade Média, que era um país onde nada acabava, existiam alimentos e abundância para todos. Então, a gente consegue ver que nessa obra, feita no século XVI, a gente tem pessoas muito saciadas, com muitos alimentos, e é um país onde só tem fartura, relacionadas à alimentação mesmo. Então foi um movimento muito inspirado nos coletivos que aconteciam no Chile, durante o regime de Allende, que era o presidente do Chile entre 1970 e 1973, se não me engano, e ele era um político social-democrata que sofreu o golpe militar depois, e as práticas de agroecologia já eram implantadas e eram muito estimuladas no Chile na época do Allende, que depois acabaram não sendo mais com o governo de Pinochet. É interessante que não existia nenhuma relação, né, com a Teikei no Japão, e os regimes eles eram muito parecidos. É considerado talvez o primeiro movimento na Europa Ocidental, e no início era muito precarizado o sistema deles, né, tanto a terra quanto os produtos que eram cultivados. Então, no primeiro ano, eram somente nabos que eram cultivados e distribuídos para a população. E os alimentos eram organizados em caixas, como eu mostrei antes no Japão, e distribuídos pelos próprios camponeses, muitas vezes com o auxílio de vans. Então aqui a gente tem uma imagem para mostrar como era precarizado mesmo o movimento, né, o acampamento deles, vamos dizer assim, que era mais ou menos uma forma de acampamento que eles tinham. Pode passar de novo, a gente tem mais uma foto que mostra como era mais ou menos distribuído, né, com as sacolas, né. Ainda não se tinha discussão sobre sacolas plásticas, por exemplo, né, isso era na década de 70, 80, mas a gente já consegue ver que é muito semelhante ao que a gente já vem desenvolvendo agora no século XXI. E depois desse sistema suíço,
o sistema foi importado para os Estados Unidos, foi levado para os Estados Unidos, onde ele ganha, então, o nome de Community Supported Agriculture, que é o que a gente conhece hoje como CSA, que, por razão do destino, em português ficou exatamente a mesma sigla. Então, em 1985, ele foi levado da Suíça para os Estados Unidos por Jan van der Thuwen, que foi muito famoso nessa área de agroecologia e permacultura na década de 80 e 90. Ele se inspirou também no movimento alemão, que é o Busch-Berghof, que é um sistema paralelo ao sistema suíço, e ele foi implementado principalmente na Nova Inglaterra, né, na região nordeste dos Estados Unidos, especificamente no New Hampshire. E durante a década de 80 e 90, esse movimento incentivou mais de 1.000 núcleos a serem criados só na América do Norte. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem essas fotos que eu coloquei, que são fotos, algumas da época, algumas de épocas posteriores, das primeiras conversas, rodas de conversa que eles tinham para desenvolver a dinâmica, né, como seria a configuração dos projetos. Então, ele é considerado talvez o modelo mais atual e mais refinado do modelo suíço, que é o que deu origem ao modelo que a gente tem hoje. Ele é amplamente difundido no mundo, talvez seja mais difundido no mundo, e é o modelo que inspirou os modelos que a gente tem no Brasil. Até 2015 eram mais de 2.800 núcleos somente na Europa, e só na França eram 2.000, como eu tinha comentado anteriormente, que os países de língua francesa, eles, talvez pela questão que os primeiros movimentos na Europa Ocidental foram na Suíça, acabaram se dispersando de uma forma mais abrangente nos países de língua francesa por essa questão do idioma mesmo. Então aqui a gente tem um mapa que mostra como são, até o ano de 2015, eram distribuídas as CSAs com esse nome na Europa. Então a gente pode ver que na França são 2.000, né, bem discrepante com o segundo lugar, que é a Bélgica, que também é um país francófono, com 138. Então, trazendo agora para o Brasil, a gente percebe que as iniciativas de CSA no Brasil, elas são bastante recentes, né? Então, a gente tem dois marcos, assim, centrais, que a gente poderia dizer, que seria em 1997, em Fortaleza, que foi fundada a Associação do Departamento do Desenvolvimento da Pecuária Orgânica, que permaneceu em atividade por 10 anos. E só em 2011, então, que a gente teve a instauração de uma CSA mesmo, propriamente dita, em Botucatu, no estado de São Paulo, que é a CSA Demétria, que ela é o núcleo mais antigo de CSA em funcionamento no Brasil, e é considerada a primeira e ela ainda funciona. E aqui eu vou falar então um pouco dos princípios do movimento da CSA no Brasil, né, que são muito semelhantes aos princípios que foram instaurados nos Estados Unidos com a implementação da CSA com o nome CSA, né, que é a cultura do apreço. Se forem nas páginas da CSA Lajado e da CSA Brasil, sempre se fala muito na questão do apreço, né, que é tirar a questão do preço em valor de dinheiro monetário e trazer o apreço pelos alimentos, pelas pessoas que empenham o trabalho, ajuda mútua, que é todos trabalhando juntos para todos terem alimentos, né? Então, as pessoas que plantam são as pessoas que colhem, são as pessoas que se alimentam daquilo, são alimentos que a gente sabe de onde vieram, para onde vão, os alimentos têm nome, os alimentos têm um local, né? Não são alimentos que surgem para a gente. A distribuição independente, então as diversas formas de distribuição, sem a grande necessidade de transportes ou transportes a grandes distâncias. A diversificação do cultivo, né, que é um dos pilares da CSA, é muito importante, a questão de ter diversidade de nutrientes, né, porque quanto mais os alimentos mais diferentes, mais disponibilidade de nutrientes nós temos, que é muito diferente de grande parte de outras indústrias, né, que acabam fazendo com que a gente tenha acesso aos produtos que sejam, digamos assim, importantes ou que sejam interessantes à indústria, né. E assim é uma forma de fazer com que tenhamos alimentos que sejam necessários às pessoas, né. Aceitar alimentos de época, que é um dos princípios principais da CSA, que seria a sazonalidade, né, respeitar o que a terra consegue produzir naquele determinado momento e naquele determinado local. As relações de amizade, de comunidade, de cooperação,
a estabilidade, que é muito importante, que a Jéssica vai comentar muito provavelmente depois sobre a questão de como é importante haver a relação entre quem colhe e quem recebe as cestas na CSA Lajeado, por uma questão até de segurança para o próprio produtor, né? Gestão compartilhada, que são movimentos que são compartilhados, são movimentos que são geridos por todos que fazem parte, né? Não é uma forma hierarquizada, né? É uma forma horizontal de gestão, onde todos têm importância nas decisões. E aprendizagem mútua, né? Que é importante para tanto no desenvolvimento regional, desenvolvimento das culturas, desenvolvimento dos sistemas em si, e para que tenhamos todos a qualidade de alimentos e que a disponibilidade seja realmente para todos e que seja atendida para todos. Então, pode passar. Nós temos hoje no Brasil 148 núcleos até a data dessa pesquisa, né? São 148 núcleos disponíveis no Brasil em funcionamento. São 88 organismos agrícolas fornecedores e em 22 unidades da federação existem núcleos CSA. Claro, elas são, depois do mapa a gente vai ver, elas são mais focadas no eixo centro-sul. E 30 unidades estão em processo de implementação. Então, nos próximos meses, próximos anos, teremos outros núcleos CSA. Pode passar, por favor. Aqui no mapa a gente consegue ver, então, como é bem mais resumido no eixo sul-sudeste, né, a quantidade de núcleos que a gente tem no Brasil. E no Rio Grande do Sul são 4 estabelecidos hoje, né? Que seria Caxias do Sul, Santa Maria, Porto Alegre e o mais recente, acredito que seja o mais recente, é o de Lajeado. Há um núcleo ainda em processo de implementação, que é o de Osório, e o estado conta com 10 organismos agrícolas. Então nós somos líderes na região sul em número de organismos agrícolas. E ainda a CSA Brasil conta com um núcleo em Punta del Este, no Uruguai, que é considerado uma extensão, então, da CSA Brasil, já que o Uruguai não tem um núcleo próprio. E aqui a gente tem um mapa mostrando ao redor de Lajeado os sítios agroecológicos vinculados à CSA Núcleo Lajeado. E agora, já que eu falei num panorama histórico, e a nível nacional e do estado, eu vou passar a palavra para a Jéssica e ela vai explicar como funciona o núcleo Lajeado. Obrigada, Nestor. Boa noite, gente. Aproveitar o momento para agradecer o convite, a oportunidade, Mônica, e ressaltar que todas essas informações que o Nestor compartilhou com a gente, elas são resultado do engajamento dele no movimento, mas também de um trabalho acadêmico que ele desenvolveu focado no movimento da CSA. E aí destaco a importância de que esses movimentos eles sejam estudados dentro da academia, para que essas ferramentas sociais sejam respaldadas por estudos científicos. Como o Nestor disse, eu vou falar então do movimento da CSA a nível local, Lajeado e região. Vou compartilhar alguns slides também com vocês para dar um segmento na nossa linha do tempo. E me reapresentando brevemente, então eu sou a Jéssica, sou engenheira química por formação, me formei na instituição e ao longo de todo o período da graduação, a minha experiência foi nas áreas alimentícia e ambiental. Depois de me formar, na dúvida se seguia a carreira acadêmica ou se ia, como conversava no início do encontro com a professora Mônica, se eu ia para campo, aplicar as habilidades, as competências que eu desenvolvi na graduação, falou mais alto fazer uma viagem, então, de estudos. E durante o período de mais ou menos 8 meses, eu viajei pelos vales aqui, pelo estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para conhecer movimentos socioambientais, sítios agroecológicos, sítios de famílias ou de comunidades permaculturais, onde pessoas sem parentesco familiar escolheram morar juntas, e fiz curso também de sistemas agroflorestais e de design em permacultura. Então, foi a partir daí que eu iniciei o meu caminho junto à agroecologia.
Eu trouxe essa foto para ilustrar a minha apresentação, eu estou presente nela, mas achei simbólico trazer a representação de um círculo de pessoas, de mãos dadas. Foi uma vivência de mutirão que eu participei, onde a gente implantou uma área de cultivo relativamente grande em Viamão, também, como o Nestor comentou, para um espaço onde se cultiva essa cultura de ter o alimento para subsistência. Eu acredito que o verdadeiro sucesso, ele é coletivo, ele vem de uma rede coletiva, e durante o período da graduação, eu pude experimentar um pouco disso, mas muito menos do que o que eu tinha fome e sede de experimentar, e foi nessa viagem de estudos autodidata que eu fiz, que eu pude conhecer comunidades e coletivos que trabalham e que vivem dessa forma. E isso me encantou muito, me atravessou muito, porque eu pude viver a potência das coisas que são realizadas assim por coletivos, e tudo aquilo fez muito sentido para mim. Em 2020, com a pandemia, eu voltei para Lajeado, voltei para nossa cidade, e comecei a buscar essas redes aqui. Foi nesse período que eu comecei a frequentar a feira agroecológica da cidade, que acontece, inclusive, todas as segundas-feiras, na Praça do Papai Noel, que é mais comumente conhecida por esse nome, e comecei a ter contato com as pessoas agricultoras, com pessoas que frequentavam a feira, e ter mais dimensão desse cenário aqui local, de entender como a pandemia estava impactando a segurança financeira e mental até dessas pessoas que se dedicam à agricultura, o quanto era importante que a gente seguisse tendo acesso a esses alimentos saudáveis e até a esse ambiente que, por ser ao ar livre, ainda era minimamente seguro, né, dadas as condições. Então, era um momento que a gente tinha de estar em contato com as pessoas e estar ao ar livre e estar acessando saúde, né. E foi através de uma pessoa agricultora que participa da feira que eu soube do curso de formação, do curso de introdução em CSA e agricultura biodinâmica. A gente não vai falar sobre agricultura biodinâmica hoje, porque não é algo que é explorado ainda. O nosso foco vai ser, então, a CSA. E esse curso de formação, ele possibilitou, então, que pessoas agricultoras ou pessoas da comunidade em geral tivessem acesso a essa ferramenta social, que é como a gente chama, né, a CSA, e todos os conceitos que envolvem ela, como o Nestor comentou com a gente. O curso de formação, ele aconteceu aqui na região, em Lajeado, mais especificamente em agosto de 2020, e eu participei a convite do encontro de encerramento do curso. E aí, a partir disso, soube que teria mais uma turma, e encantado, e que eu poderia fazer o curso. Fiz o curso, fiquei super interessada, assim, por toda a proposta, por todas as possibilidades que poderiam nascer a partir dessas ferramentas que tinham sido apresentadas para a gente. E a partir disso, pessoas de Lajeado, de Cruzeiro, de Forquetinha, de Boqueirão, de Marques, de diferentes cidades, começaram a se articular para que, então, algo nascesse a partir desse curso, né? Para que a gente cultivasse essa semente que tinha sido plantada por esse curso de formação que foi oferecido pelo Instituto Recanto da Folha, de Taquari, em parceria com a UERGS e outras empresas financiadoras também. E foi nesse movimento que eu e o professor Hamilton Grilo, que alguns aqui presentes devem conhecer, a gente começou a se aproximar ainda mais dos agricultores que fizeram o curso de formação em Lajeado, para começar a teorizar como poderia ser essa CSA. Tudo isso ainda em 2020, né, depois de fazer o curso. E o contexto de pandemia, ele potencializava muito essa vontade, assim, porque
a CSA era um caminho possível para conseguir escoar esses alimentos que, através da feira ou de outras formas de entrega, não estavam tendo o mesmo fluxo, né, do que fora do contexto de pandemia, e para garantir uma estabilidade mínima de renda para essas famílias que foram muito afetadas. Então, por todas essas condições que se criaram, todas essas limitações que a pandemia trouxe. E em 2021 nasceu a CSA Lajeado. 2020 foi um período de teorização e 2021 a gente decidiu, então, apresentar ela para a comunidade. Nesse período de teorização foi quando a gente pensou e buscou o significado dos princípios do movimento da CSA para cada um de nós e para o todo enquanto coletivo, né? Então, os princípios que o Nestor apresentou da Rede Brasil, todos eles estão, de alguma forma, presentes dentro dos nossos princípios, né, enquanto CSA Lajeado, alguns um pouco mais enriquecidos e alguns foram adicionados. Então, o que a gente realizou que era importante, né, de ser trabalhado, de ter como guia nesse nosso movimento coletivo, de que a proposta da CSA, então, era o fortalecimento da agricultura orgânica e agroecológica, valorizar as pessoas que se dedicam a esse trabalho e as pessoas que somariam a essa proposta, né, então, as pessoas que nós chamamos de co-agricultoras, trazer essa questão da alimentação local e sazonal, né, a aceitação do alimento que a terra tem para nos oferecer em cada época do ano, a resiliência e a gratidão, pensando nesse sentido de que tem épocas do ano que as colheitas são mais escassas, como nos períodos de seca intensa durante o verão, e que tem épocas que as colheitas vão ser mais abundantes, então trabalhar com essa questão, né, de que não é algo linear, trazer a economia solidária e associativa, a corresponsabilidade, o comprometimento, e é daí que vem o co-agricultora, né? Nós, eu, o Nestor, somos pessoas co-agricultoras porque a gente se corresponsabiliza pelo trabalho. Não somos nós que estamos todos os dias lá no campo plantando, mas a gente recebe esses alimentos, a gente ajuda a distribuir, a gente se corresponsabiliza pela divulgação desse trabalho, para que essas pessoas sejam mais valorizadas, a ajuda e aprendizagem mútuas e o cultivo de relações saudáveis, então tem todo esse cuidado humano também, a gente não tem só o apreço pelo alimento, mas por todas as pessoas que se conectam através dele. A gestão democrática e participativa e o contato com a terra e com quem a cultiva, então justamente para resgatar todos esses pontos que o Nestor trouxe que foram se perdendo ao longo do tempo. Então, de forma resumida, nessa figura, a gente traz a ilustração de um circuito curto de comercialização, que é como a CSA acontece, né? A proposta é que a gente conheça o caminho do alimento, o caminho da pessoa agricultora, para que justamente haja essa conexão. Então, cada pessoa coagricultora, cada pessoa que se associa ao movimento, ela financia no início do mês uma cota, um valor, né, que é monetário, em alimentos que ela vai receber ao longo de todo o mês. Ela recebe esses alimentos de que forma? Semanalmente, retirando uma cesta, né, a sua parte em alimentos, no nosso ponto de convivência. Então, esse ponto de convivência, ele facilita as interações e facilita também a questão da distribuição independente. Todos eles são entregues, todos os alimentos são entregues no ponto de convivência por cada uma das famílias agricultoras e cada pessoa coagricultora vai naquele dia da semana, naquele horário que é combinado entre o coletivo, retirar a sua cota em alimentos. Isso garante que, além da gente ter acesso a esses alimentos que são seguros e que são saudáveis, as famílias agricultoras tenham esse financiamento do que vai ser cultivado para a gente. Então, eles recebem, no início do mês, tem a garantia de que todo aquele alimento cultivado vai ser escoado, porque o grupo é um grupo que se desenha
e que se fortalece de uma forma buscando sempre a estabilidade. E também tem esse incentivo para seguir com o cultivo, porque, claro que o valor que eles recebem, que as famílias agricultoras recebem no início do mês, ele não vai ser ele não vai ser em relação ao que vai ser oferecido de alimento, mas ele vai financiar o plantio das próximas colheitas que vão ser oferecidas para a comunidade. E esse é o circuito, ele é super curto, assim, é direto. A CSA, ela não funciona como um atravessador, como seria, por exemplo, uma fruteira. E ela também é diferente de uma feira, porque na feira, apesar de o contato ser direto, né, campo, cidade, agricultor e pessoa da comunidade, o agricultor, ele é responsável por todas as etapas do processo, né? Então, não tem a comunidade fazendo esse papel do trabalho colaborativo. Na CSA Lajeado, então, a partir do curso de formação, 5 famílias agricultoras se uniram entre si e com pessoas da comunidade para formar a nossa CSA. Então, a gente tem o Evandro e o Ezequiel, que são irmãos, que têm um sítio em Boqueirão do Leão. O Alex e a família, que são de Marcos de Souza. O Thiago, que é de Forquetinha, o Daniel Purper e a família, que são daqui de Lajeado, do bairro São Bento, e a Márcia e a família, que são de Cruzeiro do Sul. No mapa, a gente pode ver os pontinhos verdes, que são as localizações dos sítios, nessa mesma ordem que eu apresentei os agricultores, e o pontinho vermelho é o ponto de convivência da CSA, que fica aqui em Lajeado, no bairro Americano. Então, esse é o nosso ponto de encontro. Aqui a gente tem algumas imagens das famílias e dos sítios, e também relatos de como é para essas famílias participar do movimento, o que se destaca para as famílias que fazem parte da CSA. Então, o Alex traz a questão de que acompanhar o caminho do alimento até a casa do consumidor é muito satisfatório, que ter esses feedbacks por parte da comunidade valoriza o trabalho da família dele, diferente de oferecer num mercado, por exemplo, que a pessoa não sabe quem vai estar levando esse alimento para casa, como vai estar consumindo. O Dani e a Dora ressaltam o impacto ambiental e financeiro positivo, visto que tem uma redução da geração e do investimento em embalagens, porque os alimentos são oferecidos em grande quantidade, né? Como o Nestor apresentou nas fotos, em caixas, não é item embaladinho por item. E também a questão do ponto único de entrega, que trabalha essa questão do investimento, né, relacionado ao deslocamento, é diferente do que trabalhar com um sistema de entrega porta a porta. Então, ele abastece todo um coletivo em um único ponto. O Evandro e o Ezequiel destacam que a CSA permite um desenvolvimento coletivo de consciência para lidar com a realidade da agricultura familiar, então, para lidar com essas questões sazonais, e que também oportuniza a participação em outros cursos, em oficinas e vivências que são conectadas com o movimento agroecológico. E sempre que a gente tem acesso, divulga e estimula a participação do grupo. A Márcia traz, mais uma vez, essa questão da segurança da venda garantida, que traz uma maior tranquilidade e saúde financeira, e que também reduz os desperdícios da agricultura familiar, porque, como eu comentei, as pessoas, elas se comprometem ao longo do mês a retirar esses alimentos. Então, cada alimento é plantado e colhido especialmente para cada pessoa que faz parte do grupo. E o Thiago ressalta a questão do trabalho colaborativo em relação à distribuição das tarefas, que em outros contextos, como eu comentei, são responsabilidade exclusiva das pessoas agricultoras, né? Então, esse contato com a comunidade para divulgação e visibilidade desse trabalho é por parte de todo o coletivo, a administração financeira é por parte do coletivo. Então, são várias tarefas que são realizadas de forma compartilhada.
uma das propostas, das grandes propostas da CSA, é que a gente conheça o caminho do alimento, para poder valorizar, para entender o que a gente está recebendo, o apreço que isso envolve. Então, um dos nossos movimentos é fazer visitas aos sítios, ter vivências nos sítios, para que as pessoas conheçam o ponto de partida daquele alimento, né? Então, onde ele é plantado, como ele é plantado. Aqui a gente tem imagens de vivências de 2 diferentes sítios. O da esquerda é o sítio da Márcia, da direita é o sítio do Dani. Então, a gente mobiliza o grupo e, como vocês podem ver, tem bastante engajamento por parte do coletivo. Além de conhecer o sítio e criar esse espaço de fala e de visibilidade para as pessoas agricultoras, a gente sempre busca deixar algo no sítio. Então, aqui a gente tem imagens de um momento de plantio de milho que a gente fez com o grupo e, posteriormente, esse milho foi oferecido para a gente nas nossas cestas, a gente pôde acompanhar o desenvolvimento dele. Na imagem da direita tem a construção de uma espiral de ervas que a gente realizou também, em parceria com o Max Osterkamp, que trabalha com espirais. Na imagem da esquerda também é um registro do sítio da Márcia, onde a gente construiu uma composteira, que foi uma recomendação técnica que ela tinha recebido. A espiral de ervas também fica no sítio dela, e era algo que ela queria muito construir. Então, são pequenos movimentos que, no coletivo, eles se tornam muito mais possíveis, muito mais acessíveis e que têm um impacto bem importante e especial na vida de todas as pessoas que participam, não só da Márcia, que recebeu essas realizações, mas de todo mundo que participa. São oportunidades de troca e de aprendizagem mútua. Então, a gente busca, em todos os momentos que a gente compartilha, estar praticando os princípios do movimento. Uma das coisas que se percebe também, que se consegue através dessa ferramenta social que é a CSA, é a construção de alianças. A gente apoia 2 outros projetos sociais aqui da cidade, com doações de alimentos. Um deles é o Abrigo São Chico e o projeto Comida no Lar, da Tia Alice. O Abrigo São Chico, ele acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas adultas. E o projeto Comida no Lar atende crianças, pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, de um condomínio, de um conjunto habitacional que fica aqui no bairro Santo Antônio. Então, semanalmente, a gente faz doações de alimentos que, ou por algum motivo, não são retirados por nós, do grupo da CSA, né? Uma cesta que não é retirada, ou um alimento que a gente não vai consumir naquela semana, mas também que são colhidos a mais pelas famílias agricultoras e são direcionados para esses projetos. Também tem pessoas que participam da CSA com cotas de apoio, que são cotas, né, são cestas que são destinadas exclusivamente para doação. Então, a pessoa ela pode ter uma cesta que é para o consumo dela e outra que é para apoiar os projetos. Ou se é uma pessoa que mora longe e que não consegue acessar a CSA, ela tem só uma cota de apoio e destina para doação. Outras parcerias também que a gente forma através da CSA e expande a nossa capacidade de impacto positivo foi com o Movimento Lixo Zero. Então, a gente tem representantes do Movimento Lixo Zero, que é um movimento que existe a nível nacional, aqui no Vale, e através das embaixadoras do Lixo Zero daqui, a gente tem um ecoponto para destinar resíduos da CSA, então todo mundo que participa da CSA consegue destinar resíduos recicláveis ou resíduos delicados ou perigosos. Na imagem da direita, acho que dá para visualizar que no canto esquerdo assim, da imagem tem caixas e caixas de resíduos. Os vidros, por exemplo, a gente consegue destinar para reciclagem para um outro projeto, uma outra organização que capta recurso através da venda desses materiais.
em parceria também com uma empresa aí, que é a Recic, a gente tem uma assinatura de compostagem coletiva no nosso ecoponto, então quem participa consegue ter acesso a destinar os seus resíduos orgânicos lá no nosso ecoponto, e para isso a gente recebe baldinhos especiais, sacos compostáveis, o material seco para fazer o processo de compostagem, de uso da composteira da forma correta. Também através da CSA, a gente se vinculou a um outro movimento de articulação aqui do Vale, que é a Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari, e tem uma pessoa que é representante da CSA ocupando um espaço no AVT. A gente também tem representação no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do município, que foi reinaugurado. Então, tem tido um movimento muito forte de resgate dos conselhos a nível municipal e estadual, para que se consiga voltar com o Conselho de Segurança Alimentar Federal, que foi extinto logo no início desse governo ainda vigente, e nessa situação de fome que o país se encontra, é muito importante que a gente tenha esses conselhos e que a gente tenha representação para poder pensar políticas públicas, votar por políticas públicas que tragam a segurança alimentar de volta para as pessoas, para todas as pessoas do nosso país. A nossa parceria mais recente é com o projeto, com o programa Mesa Brasil do SESC. Então, é uma parceria, todas essas parcerias, com exceção dessa assinatura de compostagem, elas são solidárias, elas envolvem esse vínculo humano exclusivamente, e o Mesa, ele se encarrega de fazer a busca e a entrega dos alimentos que são doados para os projetos sociais que a gente apoia, e emite relatórios também de quantos alimentos, né, peso, quantidade, variedade de alimento a gente está conseguindo destinar para esses projetos. Alguns resultados que a gente acha que são importantes trazer e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso e entendam qual o impacto de movimentos como esse da CSA. No período de projeto, que é de 19 meses, faz 19 meses que a CSA ela já existe, a gente conseguiu gerar uma renda bruta para as 5 famílias agricultoras que participam, de R$ 92.431. Isso é uma renda média mensal de R$ 4.800 para todas as famílias, que são 5, e para cada uma família fica em torno de R$ 1.000 a renda. Uma média porque varia, essa renda varia conforme o número de associados ao projeto. Então, se aumenta o número de associados, aumenta a possibilidade dessas famílias escoarem os alimentos e, consequentemente, aumenta o retorno financeiro que eles têm com isso. O projeto ele já impactou diretamente 110, pelo menos, famílias ou pessoas que participam da CSA, pelo menos porque nesse número não está contabilizado as pessoas dos projetos sociais que a gente apoia. Então, esses 110 são, esse número é de pessoas que se vincularam ao projeto, muitas passaram, não estão mais. Atualmente, a gente tem 40 pessoas associadas à CSA. A nossa capacidade é de trabalhar com 55 cotas, que são 55 assinaturas, no caso, né? Então, a gente consegue oferecer semanalmente, de acordo com a capacidade de cultivo e produção das famílias agricultoras, 55 cestas por semana. Já foram oferecidos, nesses 19 meses, pelo menos 47 variedades de alimentos, incluindo folhas, caules, tubérculos, flores, punks, medicinais, condimentares. E esse número ele pode parecer pequeno, mas ele é muito significativo, porque o número de variedades de alimentos que existem disponíveis, que eu não vou dizer agora qual é, porque eu não tenho a referência exata, mas é muito grande. E se alguém tiver essa informação e quiser compartilhar, por gentileza.
de uma infinidade de variedades de alimentos, a gente consome, assim, 20, que é o máximo do que a gente explora, e o que está na nossa dieta diária é muito menor do que isso. Então, 47 é um número de variedade de alimento bem significativo. A gente tem disponíveis, então, né, nossa capacidade de abastecimento ainda tem para mais 15 cotas. Isso pode ser ajustado também com um trabalho de planejamento com as famílias agricultoras. De acordo com os relatórios do Mesa Brasil, a gente estima que ao longo desse período doou aproximadamente 2.000 quilos de alimentos para os projetos apoiados. Dos resíduos destinados, os recicláveis ou delicados, como vidro, óleo de cozinha, tampinhas, pilhas, baterias, cápsulas, esponjas, a gente não tem um número disso, mas dos resíduos orgânicos que são compostados pelas pessoas da CSA que participam da compostagem coletiva, de maio até setembro, que é o que se tem registrado, a gente já desviou 324 quilos de resíduos do aterro. E juntando com todas as pessoas que fazem a compostagem coletiva através dessa empresa, são 6 toneladas de resíduos que já foram desviadas do aterro, que foram compostadas, que se transformam em solo de novo e que retornam para quem faz essa compostagem. Então, tu recebe uma porção desse composto para poder adubar tuas plantas, enfim, para poder fazer o que tu quiser. Tem umas considerações finais aqui, antes da gente abrir o nosso espaço para perguntas e dúvidas. Então, por meio desse trabalho coletivo que a gente realiza, se percebe que o impacto do resgate da nossa relação com o alimento, ele é grande, ele é significativo, é um impacto potente que afeta diferentes campos da vida, não só no que diz respeito à alimentação. O acesso à alimentação é um ato político. A agroecologia, o fortalecimento da agroecologia promove também a sociobiodiversidade. Se percebe que comunidades em circuito curto de comercialização podem sim promover o sustento da agricultura familiar, que micropolíticas e locavorismo, que é essa questão da alimentação local, né, geram um impacto positivo na economia local. A economia solidária e circular, que é com a qual a gente trabalha, tem impacto ambiental positivo. E a construção de alianças da sociobiodiversidade promove a criação de políticas públicas para o bem comum. Eu acabei não trazendo aqui fotos do nosso ponto de convivência e da parte da organização ali, dos alimentos, do recebimento, porque me passei mesmo, acabei não colocando essas imagens, mas deixo o convite para que quem tiver interesse vá conhecer o nosso ponto de convivência. Geralmente a gente trabalha com um agendamento assim, de visita, mas é todas as quintas-feiras que a gente está lá, na parte da tarde, em geral das 15 horas até as 19 horas, e fica o convite. No nosso Instagram também tem informações, tem fotos das nossas dinâmicas, das vivências. O Insta tem aqui os contatos csa.lajeado. Escrevam, interajam, estamos disponíveis aí para conversar e para fomentar ainda mais esse movimento. Da minha parte é isso, e agradeço mais uma vez o tempo, a atenção de todos, e ficamos disponíveis agora para o diálogo aberto, né, Mônica? Isso aí, bem bacana a comunicação de vocês, Jéssica e Nestor, muito obrigada por poder compartilhar conosco essa gama de informações, né? E eu vou começar perguntando, gostaria de escutar tanto a Jéssica quanto o Nestor, o que estimulou vocês a participar desse momento, desse movimento, né? A gente soube de uma partezinha ali de que a Jéssica acabou comentando sobre o início, né, dessas viagens que ela acabou fazendo, se apropriando, mas, Jéssica, o que provavelmente deve ter dado
ter te estimulado a fazer essa tua viagem, né? E também eu queria ouvir um pouquinho do Nestor. A gente viu todo, né, a formação dele e como é que o Nestor acabou caindo neste movimento também, se aderindo a esse movimento. Teu microfone está fechado, Nestor. Desculpa. Então eu vou começar falando. Basicamente, eu sou formado em engenharia civil, né? Como foi comentado no início da apresentação. Dentro da área de engenharia civil, eu sempre me aproximei das pautas ambientais, de gestão de solo, de recursos hídricos, que eram basicamente todas direcionadas ao meio ambiente, né? A infraestrutura rural, inclusive, né? Digamos assim, uma ciência dentro da engenharia civil, que inclusive depois veio a outros cursos serem criados, né? Então eu sempre tive contato com essas áreas mais voltadas às ciências ambientais e eu poderia dizer que uma construção, porque a cada busca de conhecimento por alguma coisa, nasce uma nova dúvida sobre uma outra coisa e daí procura-se sobre aquilo e se faz um link sobre outro assunto, e quando a gente percebe, a gente está indo em direção ao justamente o que a gente gosta, justamente o que a gente tem afinidade. Então, no final desse trajeto, eu acabei me aproximando de uma forma, percebendo que a alimentação é meio que a raiz, né, de tudo, assim, é meio que o início de tudo, é meio que o fim de tudo, é meio que é uma das coisas mais basais, mais basilares, assim, que a gente tem. E como a Jéssica comentou, um ato político, é um movimento político, né? Tudo que a gente faz hoje é político. Sempre foi, na verdade. Então da minha parte, né, foi uma forma de me aproximar da questão ambiental, né, das ciências ambientais, vinculadas a um movimento político que é um movimento social, né? Então, eu consegui unir grandes paixões minhas em prol de uma coisa que eu acredito e que eu tenho certeza que faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas, às vezes, por não ter disponível o conhecimento a respeito dessas pautas, acaba com que não entendendo, talvez, a grandiosidade desses movimentos. Então, para mim, foi meio que um caminho inevitável chegar a esses projetos e a essas causas, essas pautas todas. Eu acho que é muito isso que o Nestora falou, assim, é algo que é construído, não tem um acontecimento pontual que define, até então eu vivia dessa forma e agora eu vivo desse outro jeito, meus princípios são outros, enfim. Mas eu também sempre tive uma conexão, assim, que já vem de família, com a natureza, e tenho mais marcado, assim, essa questão com a alimentação. Como eu disse, durante a graduação sempre trabalhei com plantas e alimentos, né? Na área de pesquisa ou de análise, na área tecnológica. Mas quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um estudo comparativo físico, químico, microbiológico, sensorial, de produtos minimamente processados e de produtos processados. Então, eu fiz todo esse estudo comparativo e tive acesso a muitas referências que traziam o impacto do consumo desses alimentos ultraprocessados na saúde das pessoas. E eu fiquei muito impressionada, assim, com esses números. E junto disso também fiz um estudo de tendências de consumo, né, das pessoas fazendo esse resgate da alimentação mais saudável, mais natural. E uma coisa foi levando a outra, mas me afetou pessoalmente também esse estudo, porque eu comecei a questionar, assim, as coisas que eu consumia. O quanto isso aqui tá me fazendo bem, o quanto isso aqui tá me fazendo mal, mesmo produtos in natura, né? Frutas e vegetais.
E aí que eu fui para essa questão do orgânico, digamos. Então, do consumo de alimentos sem veneno. E essa parte do trabalho coletivo era uma falta que eu tinha, assim. Durante a graduação, no meu curso, vou falar do meu lugar, né? Eu sentia muito essa cultura do individualismo, da competição, daquele lugar que só uma pessoa pode ocupar, daquela nota que vai ter uma que vai ser a mais alta, e se tiverem duas notas iguais, que são as mais altas, as pessoas ficam frustradas. Então, eu achava esse sistema, assim, essa cultura na qual eu estava inserida e operava também através dela, muito limitante. E aí, quando encontrei nessa viagem com esses movimentos, assim, coletivos, as coisas começaram a fazer um sentido diferente para mim, assim, e não tinha como eu seguir por outra forma. E a CSA, ela une tudo isso. Então, é assim que eu me encontro com ela e também é por isso que eu sigo com ela. Legal, bem interessante. Pessoal, e Suzy, fica à vontade. Oi, tudo bem? Primeiro, na verdade, eu só quero parabenizar vocês pelo trabalho. Assim, a gente fica. Eu sou de Lajeado, mas já faz 20 anos que eu saí daí. Moro agora em Porto Alegre, fui colega da Moni no colégio. E ela sabe que essas pautas me movem muito, assim. A história é parecida com a de vocês, assim, muito do que a Jéssica trouxe. Eu tive câncer em 2018 e depois disso eu comecei a buscar uma nova forma de vida e, assim, tudo faz sentido quando a gente começa a conhecer, né, tudo que está sendo abandonado pelo ser humano, que a gente não tem mais vínculo, né, com a forma de produção do nosso alimento, como era feito, né, desde sempre. Agora faz 50 anos que mudou. Mas só parabenizar vocês, porque a gente, inclusive nessa época, né, a gente fica sabendo muito de notícias ruins de Lajeado, notícias ruins de vários lugares, mas eu fico muito feliz e quero conhecer, quero visitar vocês, quero de repente poder participar desse trabalho, né, de alguma forma. E muito legal, assim, muitas informações que eu não tinha nem ideia, assim, de todo esse coletivo que se formou em Lajeado. Vocês são resistência, assim, legal de vocês estarem participando na Câmara, né, enfim, em várias frentes, né. Parabéns, vocês são admiráveis, é emocionante. Lindo de ver, quero conhecer pessoalmente. Obrigada, Suzy. Mais algum comentário, mais algum questionamento que vocês queiram fazer para o Nestor e para a Jéssica? Natanael Ribeiro está perguntando pelo chat. Como funciona a comunicação para que novas famílias de agricultores possam entrar no projeto? Quem tem interesse vem atrás ou tem todo um projeto de solicitação para participarem? Posso responder essa, Nestor? Uhum. Então, já a comunicação, ela funciona de forma bem orgânica, assim, na verdade, ou é através de contatos que se estabelecem, como aqui, ou pelas redes sociais, que a gente usa o Instagram. Tem uma lista de famílias agricultoras interessadas em participar do movimento CSA, e esse interesse, ele surge, né, a partir de uma vontade de participar da CSA Lajeado, desse primeiro núcleo que a gente tem, mas isso vem com uma necessidade de se criar novos núcleos, para que a gente consiga alcançar regiões diferentes da cidade, públicos diferentes,
porque com o número de pessoas da comunidade que a gente trabalha hoje, que a nossa capacidade é até 55, né? Hoje trabalhamos com 40. Para 5 famílias que abastecem o projeto, a conta fecha, sabe? É o suficiente. Se a gente receber mais famílias agricultoras, falta gente para consumir os alimentos. Então, o que precisa é se criar novos núcleos. Para se criar novos núcleos, precisa promover a formação em CSA. A Rede Brasil está oferecendo um curso de formação em CSA, que eu, Nestor e outras pessoas da comunidade estamos fazendo, eu estou fazendo pela segunda vez, e que pessoas agricultoras aqui da região estão fazendo também, para que depois do curso a gente possa articular um novo núcleo e estabelecer mais uma CSA, que pode ser em Lajeado ou pode ser em uma outra cidade próxima. Isso se define a partir da localização dessas famílias agricultoras ou pessoas agricultoras, né? De onde elas têm os seus sítios, se elas querem abastecer a cidade onde elas têm o sítio, ou outra cidade que tem mais potencial de escoamento, se elas querem trabalhar sozinhas ou querem se vincular, como as 5 pessoas agricultoras da nossa CSA, para atender um público maior e escolher uma cidade que seja um ponto de encontro, né? Então, tudo isso, mas é bem importante que se tenha acesso a essa formação, porque são muitos conceitos, são muitas ferramentas que são trabalhadas no curso. Além desse que está sendo oferecido pela Rede Brasil, que é um curso online, está tramitando no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Lajeado a possibilidade do poder público oferecer esses cursos de formação. Então, isso é algo que está em pauta. Inclusive, essa semana, quarta-feira, tem plenária do Conselho e vai ser falado sobre isso, porque tem se mostrado assim, uma demanda grande por parte da comunidade agrícola, que a gente, enquanto comunidade, está sem recurso para atender. Assim, a gente está buscando recurso para conseguir atender essas demandas. Tranquilo, Natanael. Uhum. Mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? E qual é o impacto do CSA em outros aspectos da vida de vocês? Não falando da parte da alimentação, enfim. Eu acho que, como a gente já comentou desde o início, né, a CSA, ela já começou de uma forma, eu digo a CSA a nível mundial, né, ela já começou de uma forma não necessariamente exclusivamente direcionada ao escoamento de alimentos, né, é um movimento de interação entre as pessoas, é um movimento de comunidade, é um movimento comum. Então, para mim, além da questão, como já foi citada, né, a questão da alimentação, da mudança dos hábitos alimentares mais saudáveis, a mudança, né, colocada em prática alguns dos princípios voltados à questão ambiental, tem a questão da troca de conhecimentos, tanto científicos, entre as pessoas que são vinculadas ao movimento, quanto os conhecimentos de vida, os conhecimentos relacionados a vários aspectos, né? Então, a questão da interação, a questão da amizade, a questão desse vínculo em forma de comunidade mesmo. Do pertencimento daqui a pouco, né, Nestor? Exato, porque a gente trabalha com terra, né? Com a terra, que a terra é de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, existe essa questão de pertencer ao local, porque a gente come o que é local, a gente come o que a terra daqui dá pra gente, da forma que ela consegue. Então, essa questão de interação em comunidade e pertencimento talvez seja o grande diferencial na questão de produção de alimento, né? Porque se tem uma coisa que nos une é a alimentação, que é uma coisa em comum entre todas as pessoas. Ou que deveria ser, né? Algo que todo mundo pudesse ter acesso de forma plena.
Quer complementar, eu, Jéssica? sim, eu diria também que esses coletivos, e aí a gente pode fazer um recorte, assim, e falar de escala, né? Falar de uma microescala, ou de movimentos que acontecem numa escala maior, mas ainda esses. A CSA é um movimento que acontece a nível nacional, né? Mas tem esses núcleos. Eu acho que essa forma de trabalho permite que a gente experimente formas alternativas, por exemplo, de economia, que não são aplicáveis, por exemplo, no país, né? Que nem a gente trabalha com economia linear no país, isso é o que vigora. Na CSA a gente trabalha com a economia circular, a gente trabalha dentro de um circuito curto, então, e a gente vê os impactos positivos disso. Então, é um campo de experimentação, assim, muito rico, muito fértil, e a gente tem essa autonomia e essa horizontalidade para dialogar e conversar sobre as coisas e definir o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, e fazer essa análise assim juntos. É uma construção que eu acho que faz muito sentido, assim, que em outros espaços a gente não tem oportunidade. Eu nunca trabalhei numa empresa que a gestão acontecesse de forma horizontal, que a gestão fosse totalmente participativa, assim, como tem abertura para ser na CSA, né? Claro que tem pessoas que se engajam mais, que participam mais, conforme a disponibilidade, conforme a disposição, e isso é outra coisa também que no movimento a gente percebe, porque a gente trabalha pelo movimento, né? A gente não tá ali só romantizando as coisas de bonito que a gente consegue fazer, é um trabalho. E esse espaço, eu acho que ele afeta, essa oportunidade de estar nesse espaço impacta todos os outros campos da vida. Então, coisas que eu aprendo na CSA, eu levo para as minhas relações familiares, de amizade, para outros espaços profissionais que eu trabalho. Então, afeta, sim, a vida de uma forma integral para mim. Legal. Suzy, tu quer fazer algum comentário? A gente não está te ouvindo. Desculpa. Como que vocês fazem para divulgar o trabalho para as famílias de Lajeado, ou enfim, se divulgam para outras cidades também, Estrela, Rui do Meio, enfim? E como que o pessoal normalmente recebe assim, essa nova forma de consumir, de comprar os alimentos? Como que é feita a divulgação para conseguir? Tem 15 agora vagas em aberto, né? E daí, como que funciona, então, para vocês divulgarem isso, para conseguir essas 15 novos assinantes? Então, a divulgação, ela acontece principalmente, eu diria, pela rede do Instagram. Então, a gente divulga que tem cotas disponíveis, que quem tiver interesse em participar pode vir conhecer o projeto, conversar com a gente. A gente tem tido a oportunidade também de participar de eventos para compartilhar a nossa experiência, que acabam divulgando o projeto. Agora, há 2 semanas, teve o 3º encontro da Agrobiodiversidade dos Vales, na Univates, e a gente fez um relato de experiência também. Já tivemos a oportunidade de divulgar o projeto em rádios aqui da cidade, em um jornal local também. E muito assim pelo contato, né, com as pessoas. Eu conheço alguém. A CSA, ela começou a se formar por uma rede familiar e de amigos. Então ela foi se expandindo por isso também, de pessoas próximas, né? E ela segue se expandindo, a rede segue se expandindo dessa forma.
através da conversa, assim, eu conheço alguém e eu acho que essa pessoa pode se interessar e eu falo do projeto para ela de uma forma bem orgânica. Legal. E o núcleo da CSA, ele dá consultoria para vocês, assim, de alguma forma? Com, enfim, uma mentoria ou cursos, palestras, sei lá. A Rede Brasil, como eu disse, né, a Rede CSA Brasil está oferecendo agora um curso de formação. O primeiro curso que eu fiz, ele foi oferecido por um outro instituto, que já tinha um núcleo de CSA, tinha um representante do movimento, e através de captação de recursos e parcerias, ele ofereceu esse curso pelos vales aqui. E o nosso contato, assim, com a rede, ele não é frequente, mas a gente tem acesso ao que a gente precisa para trabalhar, assim. E esse curso de formação que está sendo oferecido agora, ele resgata tudo isso, né? E possivelmente seja oferecido mais vezes, mas esse é o nosso vínculo. A gente tem um cadastro, digamos, junto à Rede Brasil, né? Se entrar no site que tem disponível lá na bio do nosso Insta, a nossa CSA, o nosso ponto de convivência está lá no mapa. Todos os sítios das famílias agricultoras que participam estão registrados lá no mapa. Então, existe esse vínculo. Legal, obrigada. Mais alguém, pessoal? Quais que são as perspectivas para o próximo ano? Quer falar, Nestor? A gente, a cada ano, né, a gente tenta desenvolver novas, como é que eu posso dizer, novos objetivos para os próximos ciclos, né? A gente considera cada ano que fecha na CSA como uns ciclos novos, né? Então, desde que ela foi fundada, eu não estou presente desde a concessão, assim, desde o início que foi estabelecido como seria, quais que eram as configurações iniciais, né? Mas considero que eu estou já há bastante tempo. E a gente percebe que tem várias coisas que ainda nós estamos aprendendo em relação à implementação de outras coisas, né, na CSA. Como a gente falou desde o início, é uma construção, né, é um projeto que, por mais que tenha o curso de formação, a gente tem uma certa autonomia para criar coisas diferentes dentro de cada núcleo da CSA, porque há um grau de autonomia, né? Porque existem características bem especiais para cada local, para cada sítio, para cada cidade, para cada comunidade. Então, a gente vem desenvolvendo várias coisas diferentes, né? Vários projetos diferentes. E as perspectivas para o ano que vem é que a gente consiga, então, sempre captar um número razoável de pessoas vinculadas e que a gente consiga, até no trabalho científico que a Jéssica tinha comentado que eu fiz há um tempo atrás, da gente montar alguns planos de colheitas de culturas, né, para facilitar um pouco a questão da previsão dos produtos, dos alimentos que vão ser disponibilizados para os assinantes, por exemplo, né, é uma das coisas, desenvolver estatutos, regimentos, né, a parte mais burocrática, mais sistêmica, assim, que por enquanto é uma carência. A gente percebe que há necessidade maior de desenvolver essas questões mais burocráticas, né? Então, as perspectivas que a gente tem agora são corroborar com uma maior estruturação, né, do movimento aqui em Lajeado. Então, eu acredito que a gente já tenha avançado bastante nisso, né? Algumas coisas a gente já está fazendo vários avanços, várias conversas. A gente tem grupos de gestão dentro da CSA, por exemplo, como eu comentei no início, eu faço parte da gestão da comunicação, né? São núcleos que a gente dividiu, não hierárquicos, né? Mas só núcleos com tópicos diferentes para ser analisados de forma diferente,
mas que sempre há essa interação entre todo mundo para que a gente tenha as decisões em comum. Então, foi desenvolvido, né, essas estruturações foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, desde o início, e a gente já tem vários avanços nessa área. Então, para o ano que vem, a gente tem esses planos e acredito que daí, no próximo ciclo, outros planos virão, até que a gente tenha um movimento que vai avançando, né? Porque o interessante é que os movimentos, eles se desenvolvam, que as coisas boas fiquem nos movimentos, né? Que inclusive possam extrapolar para outros movimentos e que outras coisas vão ser desenvolvidas. Eu destacaria também, pegando esse gancho do Nestor, da parte burocrática de formalização do movimento, né? Que é importante que a gente tenha isso bem colocado para ter mais facilidade nesse trabalho de multiplicação dos núcleos de CSA, para conseguir captar recurso, para oferecer esses cursos de formação, para ter equipe capacitada para isso. E outra carência nossa é conseguir alcançar as pessoas que mais precisam do acesso a esse alimento, né? Que são as pessoas que ficam à margem, assim, da cidade, que são negligenciadas, que estão em situação de insegurança alimentar. E para isso a gente precisa de espaço, por exemplo. O ponto de convivência que a gente usa hoje é casa de pessoas coagricultoras do projeto, uma casa que é cedida. Não é um espaço destinado especialmente para isso. Então, o nosso vínculo hoje com o poder público é para isso, é para conseguir esses espaços, conseguir esses recursos, conseguir esse apoio por parte do poder público, porque a sociedade civil está fazendo a sua parte, né? Está se apropriando, está se responsabilizando pelo que é a nossa parte, né? Então precisa esse outro lado também fazer a sua. Então, eu diria que a perspectiva para o próximo ano é isso, é conseguir multiplicar os núcleos e levar esses alimentos para quem mais precisa e fortalecer ainda mais a agricultura familiar e agroecológica. Mais alguém? Isso, então. Então, pessoal, fazendo uma propaganda, lembrando que o programa de pós-graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, PPG-SAS da Univates, se encontra com o seu edital de inscrição aberto, né, para as aulas que vão iniciar agora em 2023. Então, um convite especial para que vocês possam vir estudar conosco. Então, feito o convite, né, eu gostaria de agradecer a Jéssica e ao Nestor por poder compartilhar conosco essas informações tão relevantes, né? Então, esse conhecimento e esse amor, dá para se dizer, né, que vocês têm pela causa. E obrigada pela disponibilidade de vocês. Tá bem? Obrigada, Mônica. Obrigada, gente, pela atenção, pelo tempo de vocês. E mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo espaço, e ficamos à disposição, então, para responder perguntas, conversar ali pela rede do Insta e marcar umas visitas também lá no nosso ponto de convivência. Legal. Obrigado, pessoal, obrigado pela atenção, e como a Jéssica falou, qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato pelas redes sociais que a gente colocou aqui na tela, e podem conversar, e até o ponto de convivência, e estão todos convidados. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.